Bem, senhoras e senhores, a partir de agora vamos iniciar os nossos trabalhos. Passo item 1 da pauta. Concedo a palavra ao senhor Luiz Roberto Barroso para a sua exposição por 20 minutos. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal, senador Vital do Rego, excelentíssimo senhor vice-presidente, senador Aníbal Diniz, excelentíssimos senhores senadores, autoridades presentes, meus queridos amigos, colegas, senhoras e senhores, eu tenho muito prazer e muita honra de estar aqui e poder submeter o meu nome ao Senado Federal para a confirmação, se possível, para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu espero estar inspirado, espero, sobretudo, estar à altura do cargo para o qual a presidenta me indicou e vossas excelências irão deliberar. Eu penso ser um direito dos senhores do Senado e da sociedade brasileira saberem um pouco sobre a minha trajetória pessoal, sobre a minha concepção de mundo e sobre a minha visão das instituições. E porque é um direito dos senhores, é um dever meu, e eu passo a me desincumbir desta tarefa. Mais, devo dizer, por dever do que por desejo de me apresentar, tentando superar um pouco a inibição inicial. Gostaria de dizer, desde logo, que me submeto ao Senado com grande humildade, me preparei com muito empenho para estar aqui e tenho trafegado pela vida, tendo em mente sempre uma advertência de Ortega y Gasset, em que dizia: entre o querer ser e o crer que já se é, vai a distância entre o sublime e o ridículo. Portanto, eu estou aqui com aplicação e humildade para submeter meu nome ao Poder Legislativo do Brasil. Eu nasci, senhores senadores, em Vassouras, uma adorável cidade do interior próxima ao Rio de Janeiro. Curiosamente, Vassouras já deu ao Brasil 3 ministros do Supremo Tribunal Federal: Sebastião de Lacerda, Edgar Costa e Ari Franco. De modo que eu passei toda a minha vida achando que a cota da cidade estava completa e nunca aspirei verdadeiramente um cargo que já estatisticamente não poderia ambicionar. Os meus pais se formaram pela antiga Faculdade Nacional de Direito, hoje Universidade Federal do Rio de Janeiro. Minha mãe foi uma das primeiras mulheres advogadas naqueles meados da década de 50. Em 1963, nossa família se mudou para o Rio de Janeiro, ainda há tempo de eu ver o primeiro título de campeão carioca do Flamengo, quando o meu pai, em 1963, prestou um concurso para promotor de justiça. E, portanto, nós nos estabelecemos no Rio de Janeiro e eu, desde então, sei bem, por experiência própria, o que é ter o Ministério Público dentro de casa. Eu fiz o meu ensino fundamental numa escola pública chamada Escola Roma, em Copacabana, na Praça do Lido, no Rio de Janeiro. Tive uma notável professora primária, Dona Zoraide, cujo nome eu jamais me esqueci, uma mulher que marcou a minha vida. Fiz o meu, hoje, ensino médio, na época ginásio e científico, no Colégio Estadual Pedro Álvares Cabral, também em Copacabana, uma escola modelo, e onde tive uma experiência também extraordinária. E, portanto, senhores senadores, pela minha própria experiência de vida, eu considero que ensino público de qualidade, da pré-escola até o final do ensino médio, é a melhor coisa que um país pode fazer pelos seus filhos.
eu me formei em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Na segunda metade da década de 70, eu dividi o meu tempo entre os estudos que eu gostava muito e o movimento estudantil, que eu também gostava muito, nesse período pós-anos de chumbo e ainda de alguma resistência ao regime militar e de tentativa de reconstrução das instituições democráticas. Ao chegar ao final da faculdade, eu precisei escolher entre a vida acadêmica e a política, e devo dizer que o meu coração era dividido naquela altura da minha vida. Eu escolhi pela academia, me tornei professor em 1982, mas passei toda a minha vida também com uma visão política da vida. Eu me considero um cidadão engajado, um cidadão que presta atenção nas coisas do Brasil, que pensa o Brasil, gosta do Brasil, e considero um privilégio eu poder servir ao país, nessa altura da minha vida, no Supremo Tribunal Federal. Eu fiz a minha graduação na UERJ, fiz o meu doutorado na UERJ, fiz a minha livre docência na UERJ e me afastei poucas vezes da instituição, basicamente em períodos que vivi no exterior, primeiro para fazer o meu mestrado na Universidade de Yale, nos Estados Unidos, e anos depois numa posição denominada Visiting Scholar na Universidade de Harvard, igualmente instituições às quais sou extremamente grato. Porém, mesmo quando as circunstâncias favoreceram, em nenhum momento da minha vida me ocorreu viver fora e longe do Brasil. Em primeiro lugar, minha pátria é minha língua, e em segundo lugar, e sobretudo, todos os meus afetos, todos os meus sentimentos estão no Brasil. É aqui que eu gosto de viver, é esse o país que eu gosto de pensar, e eu certamente poderia parodiar Pablo Neruda para dizer: 1000 vezes tivera que nascer e eu queria nascer aqui, e 1000 vezes tivera que morrer e eu também queria morrer aqui. Falo um pouco sobre a minha concepção de mundo. Filosoficamente, senhores senadores, eis o meu credo. Eu creio no bem, creio na justiça e creio na tolerância. Eu creio no bem, mesmo quando não possa vê-lo, como uma força que vem desde o início dos tempos e que ajudou a humanidade a superar épocas de asperezas, épocas de sacrifícios humanos, épocas de totalitarismos, até chegarmos à época que nós vivemos, que é a época dos direitos humanos, da busca pela dignidade da pessoa humana e da concretização da democracia. Eu sei que nem tudo é ideal, pelo contrário, muitas coisas estão distantes do ideal. Mas no plano das ideias, os direitos humanos, a dignidade da pessoa humana e a democracia são conceitos vitoriosos. Na vida, muitas vezes, ideias levam um tempo, desde passar desse plano abstrato até se concretizarem no mundo real. Mas essa vitória no espírito e na consciência da humanidade já é uma grande conquista que merece ser celebrada. Eu creio também, senhores senadores, na justiça. Estou falando da dos homens mesmo. Eu sei que ela às vezes tarda, eu sei que ela às vezes falha, eu sei que muitas vezes ela tem uma queda pelos ricos. Porém, ainda assim, eu conheço uma legião de pessoas que se dedicam a concretizar a justiça e, ao ver a abnegação deles, eu não posso deixar de acreditar no que eles acreditam e no que eles fazem. Portanto, a justiça é que nós queremos servir. Toda a sociedade precisa proteger direitos, toda a sociedade precisa estabelecer deveres para as pessoas, toda a sociedade precisa de um sistema de distribuição de riquezas. E, portanto, a justiça é o ideal que nos move no mundo do direito e provavelmente também no mundo da política. E, por fim, senhores senadores, eu creio na tolerância. Acho que a marca do mundo contemporâneo é a diversidade, é a pluralidade. Diversidade étnica, diversidade racial, diversidade de religiões, diversidade de origens, diversidade política. Nós vivemos a época da tolerância, a época em que se deve respeitar todas as possibilidades razoáveis de vida boa. A verdade não tem dono
Existem muitas formas de ser feliz, cada um é feliz à sua maneira, e desde que não esteja interferindo com a igual possibilidade de outrem, é isso que nós devemos fazer, respeitar. Eu tenho respeito e consideração por todas as pessoas que pensam diferentemente de mim e que conseguem pacificamente manifestar essa divergência. O mundo comporta inúmeros pontos de observação. Há um verso muito feliz que eu gosto de citar ao longo da minha vida de um poeta espanhol, Ramón de Campoamor, em que ele diz: "En este mundo traidor, nada es verdad ni mentira, pues todo tiene el color del cristal com que se mira." As coisas na vida têm a coloração, a cor da lente pela qual cada um está observando. Passo a compartilhar com os senhores, já caminhando para o fim, algumas das minhas ideias do ponto de vista institucional, de como eu vejo o Brasil e as relações entre os poderes. Considero que o constitucionalismo democrático foi a ideologia vitoriosa do século XX, que derrotou diferentes projetos alternativos e projetos autoritários. E o Brasil, na virada do século, com atraso e não tarde demais, chegou a este modelo ideal, a este arranjo institucional ideal, que é o do constitucionalismo democrático. Eu comecei aceleradamente e deixei de prestar a homenagem cabida e devida a algumas pessoas. Gostaria de prestar uma homenagem à classe política na pessoa do presidente José Sarney, que foi um dos responsáveis, por circunstâncias do seu temperamento, por uma transição vitoriosa e bem-sucedida de um regime autoritário para um regime democrático. Gostaria de cumprimentar os ministros do Supremo Tribunal Federal que aqui estão, na presença dos meus queridos amigos Zé Paulo Sepúlveda Pertence e Carlos Mário da Silva Veloso, os ministros do STJ, nas pessoas de Luiz Felipe Salomão, Marco Aurélio Belize e Ricardo Cuevas, e gostaria de cumprimentar os advogados, um tributo pessoal ao meu braço direito, que tem me ajudado muito nos últimos muitos anos aqui em Brasília, o jovem professor Eduardo Mendonça. E volto, portanto, senhor presidente, à minha exposição para dizer que o constitucionalismo democrático, que é esta ideologia vitoriosa, ele é produto de duas ideias, constitucionalismo e democracia, que vêm de trajetórias diferentes, mas que se aproximaram na segunda metade do século XX para constituírem o modelo ideal que se pratica no mundo contemporâneo. E aqui é importante assinalar: constitucionalismo significa Estado de Direito, poder limitado, respeito aos direitos fundamentais. Democracia, por sua vez, significa soberania popular, governo do povo, vontade da maioria. Portanto, o constitucionalismo democrático é o governo da maioria, respeitadas as regras do jogo democrático e respeitados os direitos fundamentais. A teoria é relativamente clara. Decisões políticas devem ser tomadas por aqueles que concretizam a vontade da maioria, que são os agentes públicos eleitos, os membros do Poder Legislativo e o Presidente da República. E decisões jurídicas, as decisões de interpretar a Constituição e as leis, devem ser tomadas pelo Poder Judiciário e pelo Supremo Tribunal Federal, que deve examinar as questões sempre com imparcialidade e distanciamento crítico. Portanto, no mundo ideal, política é política, direito é direito. São domínios diferentes. No mundo ideal. No mundo real, sabem bem os senhores, existem áreas de fronteira e existem momentos de tensão entre a política e o direito. Assim é em todas as democracias do mundo e, portanto, esta não é uma circunstância brasileira. Pois nesta linha de fronteira entre a política e o direito,
existe um critério que a teoria constitucional fornece, que é um bom critério para pautar a atuação do Poder Judiciário. Existem duas situações diferentes. Existe a situação em que o Legislativo tenha atuado, tenha tomado uma decisão política, por exemplo, editando uma lei. E existem situações em que o Legislativo não pôde, não quis ou não conseguiu formar a maioria para deliberar acerca de determinada matéria. Pois bem, quando o Poder Legislativo tenha tomado uma decisão política, tenha editado uma lei, por exemplo, a lei que disciplinou e autorizou as pesquisas com células-tronco embrionárias, ou, por exemplo, a lei que disciplina as ações afirmativas em matéria racial em universidades públicas, quando o Congresso tenha manifestado a sua vontade política, polêmica que seja, o papel do Poder Judiciário é ser deferente para com as decisões políticas tomadas pelo Poder Legislativo. O Judiciário não pode nem deve sobrepor a sua própria valoração política à valoração política de quem foi eleito, de quem tem o batismo da representação popular. A segunda situação envolve uma posição de mais flexibilidade. É quando não tenha sido editada uma lei sobre determinada matéria, mas os problemas surgem no mundo real, como aconteceu, por exemplo, com a questão da greve nos serviços públicos. Havia greve, havia situações a serem remediadas e não havia a lei regulamentadora do direito de greve. E aí o Supremo precisou decidir a matéria e decidiu, estabelecendo como critério a aplicação da lei que rege a greve no serviço privado, até que o Congresso viesse a legislar. Penso que esta foi uma decisão correta. Em outra situação muito interessante, que era a hipótese de demissão imotivada de trabalhadores, que também a Constituição previa uma lei que regulamentasse a indenização ao trabalhador, não veio a lei e o Supremo disse: nós vamos editar a lei. E prontamente o Congresso, em pouco tempo, editou a lei faltante numa situação particularmente interessante de diálogo institucional, que é a ideia